Existem dias que mudam a nossa vida e existem dias que mudam quem a gente é. O meu parto foi assim. Não foi só o nascimento do meu filho, foi também o meu, ou pelo menos de uma versão de mim que eu ainda não conhecia. Eu achava que sabia o que era força, achava que entendia medo, achava que estava preparada, mas quando chegou a hora, nada do que eu imaginava coube na realidade. O parto é um território sagrado. É cru, intenso, silencioso e barulhento ao mesmo tempo. É o momento em que o corpo fala mais alto do que a razão. É o instante em que a gente entende, de um jeito que não dá para explicar, que está atravessando uma porta que só se abre uma vez. Sejam bem-vindos no quadro Eu Mãe. E não existe uma forma melhor de estrear esse quadro do que contando a história do meu parto. Eu tô aqui com uns 4, 5 meses de atraso em relação a esse relato, mas eu sinto que esse é o momento que eu estou preparada para contar essa história. Eu estava já aproximadamente 2 semanas na casa dos meus pais, né, aguardando ali o momento da chegada do Otto. Isso poderia acontecer a qualquer momento, né? E eu me lembro de tomar essa decisão de ir para lá, né? Porque lá era mais perto de Goiânia. Não moro mais em Goiânia, eu moro numa cidade no interior que se chama Rio Verde. E eu estava à espera do Otto. Eu fiz um combinado com ele. Pode parecer um assunto assim um pouco estranho, mas eu falei para ele o seguinte: eu falei, filho, vamos fazer um combinado nós dois. Para você nascer no sábado ou no domingo, que é quando seu pai está aqui. Porque o que que eu imaginei? Que a dor do parto vindo, ele poderia nascer a qualquer momento, né? Que seria rápido, na verdade. Então eu pensei, nossa, não vai dar tempo do meu marido chegar aqui e eu vou ter esse filho sozinha. Só que foi muito ao contrário disso. É, eu já estava ali com 40 semanas e foi num sábado à tarde que eu comecei a sentir as dores. Então foi ali por volta das 4 horas da tarde eu comecei a sentir as contrações. Eu tava com a minha sobrinha e eu lembro direitinho do momento, a minha lombar doendo pra caramba. E eu só pensei, agora chegou a hora. E eu permaneci ali, fui ao hospital, esperei um pouquinho mais essas contrações virem, né? Eu fui ao hospital para ver quanto que estava de dilatação. Isso ali já por volta das 7 horas. Eu tinha dilatado 1 centímetro. Eu falei, gente, eu já senti tanta dor e eu só dilatei 1 centímetro. E o trabalho de parto ativo, aquele que eles falam que o bebê tá nascendo, é a partir de 8 centímetros. E eu fiquei, meu Deus, tem muita dor para sentir ainda. E foi um momento que o médico, né, lá da cidade dos meus pais, sugeriu: olha, se vocês puderem ir para Goiânia, é uma sugestão que eu faço, porque a qualquer momento esse bebê ele pode vir a nascer. E eu não queria ir, eu estava bem relutante a isso, mas meu marido falou: nós vamos. E fomos para Goiânia e ficamos lá. É, chegamos em Goiânia, fomos para o apartamento, né? Isso, eu sentindo muitas dores, já estava num nível de dor assim quase insuportável. Mas eu sabia que eu teria que aguentar muita coisa ainda, porque eu tinha decidido que eu queria parto normal. E aí, a médica me falou durante as nossas consultas que no momento que sangrasse, eu precisaria ir para o hospital. E aí, nós chegamos em Goiânia, meu marido foi buscar, né, uma pizza para a gente poder jantar e eu, né, fiquei um pouco, nervosa, preocupada, porque eu comecei a sangrar. A gente, né, foi imediatamente para o hospital, ali para a emergência, para a médica avaliar. E isso ali já era por volta de 10h30, 11 horas da noite. Quando nós chegamos lá, eu fui atendida e a médica me falou que eu tinha dilatado, se eu não me engano, 2 centímetros. Tinha dilatado pouco, né? Para aquilo que precisava. E aí,
No momento que eu estava no consultório, a minha bolsa estourou. Mas a partir daquele momento eu já precisaria ficar ali internada para poder é, me preparar para a vinda do outro. E eu me lembro de fazer um exame do coração para fazer o acompanhamento do coração do bebê, né? Eu queria muito parto normal, muito. Eu estava muito decidida em relação à via de parto que eu queria. Eu tinha meus motivos, né? Um deles é porque a amamentação seria mais fácil, o leite já, né, desceria ali de imediato, e também a recuperação, que era um fator importante para mim, né? Eu só pensava, meu Deus, se eu precisar de alguém para eu levantar da cama, eu não vou conseguir, né? Então eu vou por essa via de parto que vai ser desafiadora durante todo o processo, mas para sair do hospital, o pós-parto vai ser mais fácil. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital, fiz esse exame e então eu fui para uma sala de pré-parto. Nesta sala de pré-parto, é, é um ambiente que você fica, que tem ali um chuveiro com uma água quente, que teoricamente é para você descansar. Só que com muitas dores ali na lombar, as contrações se intensificando, você não consegue descansar. E eu me lembro também de tomar um banho muito quente, porque era o que aliviava. Tinha uma bola no espaço, né, para sentar, porque também alivia, mas o banho quente era o que mais, era o que mais ali ajudava na, no alívio dessa dor das contrações. Foi aí então, né, que amanhecendo o dia, nisso, eu estava sem jantar, sem comer, porque eu não conseguia comer, né, por conta das dores intensas. Quando amanheceu o dia, eu estava ali com uma contração mais intensa e a dilatação já estava ali em torno de 4 centímetros, 5 centímetros, e eu precisaria de mais tempo, né? Para poder chegar ali nos 8 centímetros. Eu consegui tomar café, né? Porque eu já estava me sentindo um pouco fraca e cansada. E eu me lembro também de perguntar para a médica, como é que funcionava a cesárea, como é que, se eu mudasse de ideia, como que eu conseguiria, né, ir para uma cesárea, porque eu já estava num nível de dor assim insuportável, gente. Eu hoje, se você me perguntar qual o nível de dor, eu não consigo mensurar, porque dizem que o nosso corpo, ele apaga essa memória de dor. E é isso mesmo que acontece. Então eu me lembro assim de ter um momento que falar assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu tô sentindo muita dor. E não estar perto dos 8 centímetros, né, que é o que a gente precisava. É, eu já estava num nível de cansaço muito grande. Então, veio ali 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. O almoço veio. O almoço veio e eu não consegui almoçar porque as contrações estavam mais fortes. E tinha uma enfermeira que era uma gracinha, que era assim, que ela foi super cuidadosa comigo. Ela falou: Olha, nós vamos mudar de sala, que você já evoluiu na contração e a gente precisa ir para a sala ali. Em que a gente vai te preparar para esse parto. Então, fomos para uma outra sala e lá, da mesma forma, né? Aí a médica começou a me acompanhar, a ir me ver com mais regularidade. E essa enfermeira também estava ali junto comigo, né? Me dando suporte. Banhos, bola, tudo que a médica falou para fazer, eu fazia, né? Para aliviar essa dor. E teve um momento que eu falei para ela, doutora, eu não aguento mais. Nós vamos ter que ir para cesárea porque eu não vou conseguir ter esse parto normal. Tô com muita dor. E a minha sorte foi que a doutora Ana Vera, ela foi incrível comigo. Ela falou o seguinte para mim, Mari, nós vamos usar da seguinte estratégia. Eu sei que você tá com muita dor, que você não tá aguentando mais, que tá sendo difícil, mas eh, eu vou te dar uma analgesia e aí eu vou colocar você para descansar 1 hora.
Eu acho que é importante até falar sobre isso, que eu pedi para ela analgesia, eu falei, eu já não aguento mais. Eu não tô suportando essa dor. Porque eu me lembro de sentir como se a minha lombar estivesse rasgando. E eu falei, eu preciso de analgesia, senão eu vou pedir parto cesárea, que eu já não tô aguentando. E aí ela falou, olha, você vai dormir por 1 hora, você vai descansar. Quando eu venho aqui te acordar, e a gente vai trabalhar de uma forma ativa no seu parto. E aí eu dormi por 1 hora, e ali por volta das 2 horas da tarde ou 3 horas, eu não me lembro, a doutora Ana Vera veio, me acordou e nós começamos. Teve uma injeção de ocitocina, né, no soro, para que acelerasse esse processo do parto. E foi uma quantidade razoável, porque eu precisava ter o bebê, né? Eu já estava ali em trabalho de parto há um tempo, já estava sentindo muitas contrações. E aí, quando foi ali 3h30, 4 horas da tarde, começou o trabalho de parto ativo, que o neném já estava posicionado, já tinha uma abertura. E a doutora Ana Vera falou, Mari, a partir de agora a gente vai trabalhar de uma forma mais intensa. E eu me lembro dela falar assim, Mari, o seu bebê é muito cabeludo, sente aqui. E eu senti, né, a cabecinha do Otto ali, o cabelinho dele. E aquilo me deu força para seguir. As dores são intensas. Você tem sentimentos insanos. E às vezes você acha que não vai ser capaz. Mas foi ali que eu encontrei força para seguir. Eu estava firme no meu propósito, né, de ter esse parto normal por conta da recuperação e da amamentação. Então eu segui, né? Depois de 26 horas de contrações, dores, de uma noite muito mal dormida, você não consegue dormir. O Otto nasceu no domingo, dia 11, às 17h38. Então foi um trabalho de parto intenso. Eu lembro no momento que ele nasceu, eu tive uma, eu tive hemorragia, porque eu estava me sentindo muito fraca. Eu senti a placenta descer e eu tive essa hemorragia e eu desmaiei. Nasceu, super saudável, foi bem tranquilo para ele, né? Não teve nenhuma intercorrência no nascimento dele. E apesar de todas essas horas de trabalho de parto, do cansaço, foi tudo bem com ele. Comigo também, né? A recuperação, o pós-parto de uma via de parto normal é muito mais fácil, né? Eu consegui sair do hospital caminhando. O Otto recebeu alta na segunda-feira. Eu permaneci no hospital até terça por conta da hemorragia. Então, nós saímos na terça-feira e a recuperação foi muito tranquila. Eu não me arrependo, né? Eu sempre tive certeza da via de parto, bem antes de pensar em ter filhos, bem antes de querer ter filhos. E espero que esse relato de parto te ajude, né? De repente a tomar uma decisão ou a sustentar a sua decisão. O processo ele foi árduo, ele foi difícil, mas o pós-parto foi foi tranquilo, muito tranquilo para mim, né? Que buscava isso. Então, de alguma forma, eu espero que faça sentido para você esse relato, tá bom? Te vejo logo mais. Um beijo.